Deus. Convidar o pastor Fabrício para estar vindo para cá, para frente. Pastor Fabrício será simplesmente um canal de Deus, do Espírito Santo de Deus, para transmitir para nós, para você que entrou aqui nesta noite, para você que ainda não teve um encontro com Cristo Jesus, para você que já teve um encontro com Cristo Jesus, de repente está afastado da casa do Pai, da casa do olheiro. Ouça a voz do Espírito Santo nesta noite. Abra o seu coração. Deixe o Espírito Santo de Deus falar através da sua vida, através do seu coração. Se desligue de tudo nesse momento. Esqueça tudo. Se concentre única e exclusivamente na voz do Espírito Santo de Deus. Porque não é o pastor que vai falar, e sim Deus, o Espírito Santo do Senhor, através dele. Amado Pai, mais uma vez na Tua presença nos colocamos, Senhor, neste momento. Prostrado diante do Senhor, queremos estar a cada dia. Ó Pai, não seja o Teu servo, ministro da Tua palavra, falar neste momento, mas seja o Teu Espírito Santo, através dele, Senhor, falar aos nossos corações. Que nesta noite, Senhor, através da Tua palavra, seja uma noite aceitável do Senhor. Que haja conversão de vida aqui nesta noite, Senhor. Que almas venham se render aos pés de Cristo Jesus. É o único nome, Senhor, dado debaixo do céu ou na terra, pelo qual havemos de ser salvo. É Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Muito obrigado por tudo, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Boa noite. Boa noite aos queridos que nos acompanham pela transmissão. Feliz de poder participar desse momento de alguns dos adolescentes, né? A gente tem estado junto com eles. Vitinho foi um que falou assim: você vai, irmão? Eu falei assim: bom, meio que eu vou pregar. Mas eu com certeza vou estar lá, irmão. Se eu não estivesse pregando, se eu não fosse membro da igreja, eu estaria aqui. Fiquei muito feliz de poder participar, de Diquim também, todos os outros. Compaixão, tema do nosso mês. Alguns temas são mais desafiadores que outros, né? E eu confesso que esse, eu quebrei mais a cabeça do que alguns outros. E eu falei: Senhor, o que eu faço? Para onde que eu vou? Até porque a gente fica com medo de ficar repetindo a mesma coisa. E aí eu fui buscar uma definição de compaixão, e eu achei uma coisa muito interessante, e que aí me fez caminhar e começar a entender por onde Deus queria que eu fosse e chegar no texto. Porque eu olhei um monte de textos, e nenhum dos que eu olhei foi quando Deus falou assim: não, esquece isso aí, é isso aqui. Eu falei: eu tenho certeza? Eu falei: eu tenho, eu estou falando. Eu falei assim: então tá, então vamos. E aí você começa a entender o que é essa compaixão. E eu queria falar com vocês e aprendermos juntos sobre compaixão na prática. Às vezes a gente ouve muito, a gente sabe o que é compaixão, a gente sabe como é que funciona, a gente entende isso, mas na prática, nem sempre a gente consegue fazer. E para praticar algo, a gente precisa aprender com alguém. Eu fiz enfermagem, Bruna fez, vou puxar para o nosso lado, né? Bruna, Fabiana, tem mais aí, não tem? De enfermagem? Tem. Ah, Bruna, então, tem uma galera boa aí. E a gente aprende a teoria, mas depois nós vamos para a prática. E normalmente a gente vai com alguém que já sabe, que tem mais tempo, e a gente começa a olhar e a aprender e estar ali junto. Eu mesmo não sou lá essa grande maravilha para pulsionar a veia, mas aprendo muito olhando alguns colegas que são bons nisso e aprendendo e olhando. Falei assim, aí a gente faz igual e funciona. E eu busquei um exemplo de prática de compaixão para que a gente pudesse aprender hoje. João, capítulo 3, 16 e 17.
texto que você conhece muito bem. O 16 eu sei que você conhece muito bem. Oi? A minha versão é Almeida, revista e corrigida. João 3, 16 e 17. É um texto conhecido, principalmente o 16. E ninguém melhor do que Deus para nos ensinar a compaixão na prática. Talvez você não esteja entendendo nada, assim como eu, quando comecei a caminhar por esse texto. Mas nós vamos chegar lá. Pelo Espírito Santo do Senhor, nós vamos chegar lá. Vamos ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer mais uma vez pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua compaixão conosco. Nós te louvamos, Senhor. Pai, fala aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Espírito Santo de Deus, fala a cada coração da forma particular que só o Senhor sabe fazer. Que as mentes estejam cativas à tua palavra, não ao pastor Fabrício ou a mais ninguém, mas à tua palavra, apenas aquilo que o Senhor quer. Nada mais é importante agora, nem nada que acontece ao nosso lado, atrás de nós. Fala, Senhor, nos ensina, nos edifica, nos mostra aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Em nome de Jesus, nós lhe agradecemos. Amém. Eu não falei, a definição, e nem vou falar agora. Depois, lá na frente, porque aí você vai ficar curioso, igual eu fiquei até Deus começar a me mostrar, para que a gente pudesse caminhar. João 3,16, a primeira coisa de compaixão na prática é que você precisa ter um sentimento. E na primeira frase do versículo diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou. Só que Deus amou um mundo caído. Um mundo todo torto. Um mundo que não estava mais do jeito que ele planejou que tivesse. Não estava. Deus amou um mundo que o odiava e o odeia. Eu sei que você não, mas muitos por aí odeiam e odiaram e odiarão a esse Deus de amor e compaixão. Mas ele amou. Deus amou um mundo, e quando eu falo mundo aqui, nós estamos falando das pessoas, não do sistema em si, um mundo que sequer acredita nele e ainda deseja, e ainda trabalha e destrói o que ele fez. Faz de tudo para que a gente acredite que ele não existe, que é apenas uma coisa da nossa mente, é uma loucura qualquer, ou se trabalha intensamente, todos os dias, toda semana. Você escolhe televisão, internet, rádio, conversas, você vai achar gente trabalhando para isso. O que é engraçado, trabalhar para destruir algo que não existe, mas Deus amou esse pessoal. Deus amou a cada um deles. Mas e nós? A gente ama? A gente consegue ter compaixão na prática por esse pessoal? E aí vai por isso que até falei de manhã, foi quase que você prega a minha mensagem, A gente caminhou um pouco por aí também pela manhã. A gente consegue fazer isso? Ou quando a gente vê, a gente sobe aquela raiva, aquela ira, e a gente acha que aquela pessoa tem que pagar, tem que morrer, muitos crentes amaldiçoam as pessoas. Aprenda uma coisa, irmão, você não precisa defender Deus. Você não precisa. A Bíblia não está preocupada em defender Deus, ela está preocupada em dizer que Ele é. E Ele é. Mas ela diz que nós temos que amar. Deus, na prática, amou o mundo. Amou todo mundo. Todas essas pessoas. Pense na pior pessoa que talvez você conheça ou tenha visto, que fala mal de Deus, que odeia cristão, que faz tudo que puder para prejudicar. Deus amou. Deus teve compaixão na prática por essa pessoa. Então, primeiro, a gente tem que ter no sentimento de amar. Eu queria que você abrisse comigo em 1 João 4,16,
porque talvez você esteja pensando nisso também. Quando eu comecei a olhar esse texto, eu falei assim, alguém vai pensar nisso? 1 João 4,16 diz assim, e é um texto que você conhece também. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Perdão que eu me enrolei aqui, mas tudo bem. Mas é esse texto sim, só que a questão de amar. Deus amou, Deus é amor. Deus é o amor. Mas não acredite naquela canção que diz que toda forma de amor vale a pena. Não é assim que funciona. Mas é a prova de que Deus amou, e se nós temos que amar, Ele é a prova disso. O texto que estava na minha cabeça aqui é 1 João 2,15, que diz, não ameis ao mundo, nem no que nele há. Você está falando que Deus amou o mundo, mas lembra que eu falei que não é esse sistema louco, corrompido. Ele me amou. Ele amou você. Ele nos amou primeiro, quando a gente sequer olhava para Ele. Costumo dizer que a gente estava de costas para Ele e não queria saber. Não a um nível tão grande como eu citei aqui, dessas pessoas, mas Pastor Beto lembra, e alguns de vocês lembram do Zaqueu, Claudinho, foi um dos que falou de Jesus para mim e na minha família. E como a gente zoava Claudinho, como a gente zombava, como a gente ria, como a gente era esse pessoal. Eu, meu irmão, minha mãe, minha cunhada. Mas ele amou na prática, ele continuou ali. E deu fruto. Deu fruto. Então a gente tem que fazer isso, nós precisamos fazer, não esse sistema corrompido, mas as pessoas. A gente tem que amar na prática e ter essa compaixão na prática. Então, se eu amo, eu tenho que ter alguma ação. E Deus teve alguma ação. Vamos lá para o texto? Voltar em João 3,16. Depois que a gente leu que Deus amou ao mundo, de tal maneira, o que Ele fez? Você que sabe de cor? Ele deu quem? O seu filho. O seu único filho. Deu o seu melhor. O que você tem dado? O que você tem dado para Deus e para essas pessoas que você precisa ter compaixão? Para o seu irmão, talvez aqui, que você precisa ter compaixão. Você tem dado o melhor ou só o que sobra? Deus deu o seu melhor para esse mundo e para essas pessoas que o odeiam. E é isso que eu quero que vocês pensem comigo, de compaixão na prática, porque a gente sabe o que é. A gente entende. Nós estamos no meio de dezembro, a gente já ouviu várias e várias coisas sobre compaixão, a gente já entendeu. Bota na prática. Começa a fazer isso aqui, a dar o seu melhor para quem não gosta de você, não gosta nem do que você acredita. Dê o seu melhor tempo, sua melhor ajuda, seu melhor apoio. Já aconteceu, e às vezes a gente sabe de pessoas que fazem certas coisas conosco, né? Como diz o pastor Alex, às vezes vem na mão, né? A gente não procura saber, mas a gente sabe. E como disse o pastor aqui, às vezes a gente fica chateado, mas passa logo e vai. E uma vez, acho que foi ano passado, a gente sentou para almoçar e alguém ligou. Aí eu olhei o celular, era uma pessoa assim. A vontade de não atender, eu falei, pô, vou almoçar agora. Essa pessoa, fiquei sabendo que fez o que fez e aprontou comigo pelas costas ainda. Vou atender não. Aí Deus falou assim, tem certeza? Você já ajudou a mãe dela, ela pode estar passando mal. Aí eu fui atender, atendi. Não era nada grave, graças a Deus, nenhum problema. E eu lembro que as meninas falaram assim, pai, mas por que você atendeu? Eu falei assim, minha filha, mas eu tenho que amar essa pessoa. É ela que eu tenho que amar, é ela que eu tenho que atender. Porque atender o pastor Beto, que é meu amigo, que está junto, é mole. E às vezes até com ele eu posso pisar na bola. Mas é essa pessoa que eu tenho que dar o meu melhor. E eu dei o melhor que eu tinha naquele momento. E eu contei aqui rápido, o papo foi um pouquinho longo, demorei para sentar para almoçar.
E gente assim igual a mim, quando senta para comer, a gente quer comer, irmão. A gente não quer ficar perdendo tempo conversando, não. E uma outra coisa que ainda eu evito, tá? E fica a dica aqui, um parênteses rápido, a gente tem esse hábito lá em casa. Celular na mesa não está lá. Não é celular, não é tablet. Mesa de comida, a gente está lá para comer e conversar. Mas eu fui ver e calhou. Mas é na prática. Você vai dar o seu melhor ou não vai? Aí vai dizer, eu tenho compaixão. Não tem. Você não está dando o seu melhor. Porque Deus deu, Ele está te mostrando. Ele amou e Ele deu o melhor. Talvez, eu costumo dizer que Deus pode fazer tudo, e é um fato. De repente tinha um outro jeitinho, mas esse jeitinho não é o melhor. Eu quero o melhor, eu vou mandar o melhor que eu tenho. Eu vou mandar o melhor que eu tenho. Então, depois de um sentimento e uma ação, a gente precisa de uma solução. E através do melhor que Deus deu, Ele trouxe a solução. Porque o texto continua dizendo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembra da definição? Agora a gente vai saber. Compaixão, sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outra pessoa. Mas o que me chamou a atenção foi essa segunda frase. Acompanhado do desejo de minorá-la ou diminuir. Eu olho para a tragédia do outro, eu tenho compaixão e simpatia por ela, só que eu quero diminuir o sofrimento dela. Eu não quero só, tadinha da Kenia, eu tenho a maior pena dela, mas eu posso fazer algo para diminuir, mas eu não faço nada. E Deus não só diminuiu o nosso sofrimento, Ele resolveu o nosso sofrimento. Ele nos livrou do inferno. Ele não quebrou o galho. Ele falou, não, você vai ficar só metade da eternidade lá, outra metade você fica aqui comigo. Não, Ele resolveu o problema. Eu não posso resolver o problema de todo mundo. Realmente, você não pode, eu também não posso. Mas a gente pode diminuir o sofrimento de muita gente. E às vezes é muito simples. É pouca coisa. Eu sei que alguns já tiveram essa experiência aqui. Na época que a gente estava no Nazareno, a gente foi com um grupo na Cristolândia, quando era na Central do Brasil. E é impactante você ver o que um banho, um café, um prato de comida dá àquelas pessoas. E só veio à minha mente ali naquilo ali a palavra dignidade. Nós estamos dando o mínimo de dignidade. Nada demais. Nada absurdo. Nada absurdo. A gente precisa ter compaixão e ter uma ação e uma solução. Talvez você esteja pensando em pessoas aí que você poderia ter feito e não fez, ou que você vai fazer hoje, amanhã. A gente encontra muita gente na rua. E hoje é complicado, a gente tem andado pouco com dinheiro, né, por conta de toda essa situação. Mas quantas e quantas vezes, eu falei assim, Ti, você pode comprar bala? Eu falei assim, eu nem gosto da bala. Eu falei, não, toma aí, pode ficar com a bala. É o mínimo. Eu não estou falando para me engrandecer, não. Eu só estou te dando um exemplo, no mínimo que você pode fazer. Você pode chegar e dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para alguém e um sorriso. Tinha uma senhora no hospital, Ritinha, na pandemia, ela, não sei se ela saiu, e quando eu cheguei no Andaraí, Rita, assim, sério. Aí eu chegava, bom dia, Rita, tudo bom? Nem olhava para a minha cara. Bom dia, Rita, tudo bom? Todo plantão. Aí começou a diminuir, né? A baixar a guarda um pouquinho. Depois Rita me adotou lá no trabalho. É a tia da comida, né, Wallace? Aquele esquema, né? É a tia da comida, tem que estar junto com ela. Mas não era sem intenção, não, irmão. Mas vale isso, até me abençoou, irmão. Teve época que não tinha dinheiro para comprar comida. Eu falei assim, Rita, não tem um negócio lá, não? A dieta. Tem? Vou trazer. Às vezes vinha tirar dúvida, também o pessoal, né, acha, aí descobre que você fez teologia, acha que você tem as respostas de tudo. Eu falei, vem, Fabrício, me tira essa dúvida aqui. Eu dei a ela o que eu tinha, um sorriso, um bom dia. É fácil. Difícil foi para Deus, difícil foi para Jesus. Para a gente, talvez seja só isso. E depois de uma ação, de uma solução, qual deve ser a nossa postura na prática, então? E aí eu queria ler um texto, que é um trecho do texto que lemos hoje pela manhã, que o pastor Roberto leu, 2 Coríntios 5, 18 e 19, diz assim,
E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus pôs em nós a palavra de quê? Reconciliação. No versículo 18, Deus nos deu qual o ministério? Reconciliação. E João 3,17 diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E eu não estou dizendo que todo mundo vai ser salvo, a gente sabe que o caminho é Jesus, que sem Jesus não vai funcionar. Mas às vezes a gente tem um prazer quando as coisas dão errado. Você tem visto aí, não é só essa semana, nem só esse mês, a gente tem visto pessoas, servos de Deus, homens de Deus e mulheres de Deus, dando um péssimo testemunho. Só que parece que a gente vibra com isso, a gente fica feliz. Não. Ora por ele. Mas vou orar por ele. Lembra lá que Deus amou o mundo caído? Teve compaixão? Que agiu na prática? Que levou uma solução? Ore por essas pessoas. Para de ficar feliz quando tudo dá errado, quando a pessoa se dá mal. E aí a gente vê aquela pessoa que odeia o que a gente prega, que nos odeia, e ela tem um problema, castiga lá. Está bem feito. Foi mexer com o homem de Deus. A gente faz isso. A gente age dessa forma. Mas Deus nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos colocou em nós a palavra de reconciliação. Então, qual é a minha função? Ajudar e ser canal para que essa pessoa se reconcilie. Comigo? Não, é com Deus. Comigo vai por tabela. Mas é com Deus. É através de mim, é através de você. É pregando aqui, é dando testemunho no colégio, em casa, no trabalho, é falando. Quantas vezes, colegas, a gente vê, e aquele Deus irado que faz, e o pessoal fala assim, mas Fabrício, você calma, senta aqui. Tem a questão do pecado, tem isso tudo, mas você coloca, mas se Deus quer se reconciliar. Lembra quando alguém pergunta assim, poxa, mas quer dizer que então Deus é bom, mas vai mandar todo mundo para o inferno? Você já ouviu isso, não ouviu? João 3,17 explica exatamente isso. Não, ele está tirando, porque a gente já estava indo. O nosso destino era o inferno. Ele veio para tirar. Só que nós parece que temos uma alegria em colocar, em direcionar. Há uma frase, eu acho que é de Lutero, que diz que se entrarem no inferno, que seja passando por cima de nossos corpos, segurando nos seus pés e dizendo, não entra. Se alguém tiver que entrar lá, que seja assim, passando por cima de mim, comigo agarrando no calcanhar, não vai para lá, não entra, não entra. Mas não, a gente empurra. A nossa compaixão na prática não existe. Eu falei, não, aquilo lá tem gente que não aprontou mesmo, tem mais o que ir. Bem feito. Quando Deus nos ensinou que Ele amou, que Ele deu o melhor, que Ele resolveu o problema, e depois que Ele deu o exemplo, só agora está com vocês, o ministério da reconciliação. A palavra de reconciliação está na sua boca e o ministério é seu. Vamos pôr isso em prática. Vamos ter compaixão na prática. E se você esqueceu, eu vou te lembrar. Compaixão. Sentimento piedoso pela desgraça do outro. Eu tenho pena do outro, mas eu ajudo a diminuir a dor do outro. Você pode ajudar a diminuir a dor de alguém, pode ter certeza. Pelo menos a espiritual. Você pode ser canal para isso. Tem uma canção antiga do Matos Nascimento que diz que eu quero ver você no céu. E eu quero ver um monte de gente no céu. E eu costumo dizer que eu acho que não vai ser possível, mas se fosse, tem gente que vai ver gente no céu e que ficaria até chateado. Você, poxa, logo você aqui? Você tem. Eu acho que não vai ser assim, mas se pudesse, você, logo você. Vamos ter compaixão. O exemplo está aqui, João 3, 16 e 17. O maior exemplo. Faz igual a gente na enfermagem. A gente olha, aprende e vai para a prática. Vai fazer. Eu queria orar com você, depois nós vamos louvar com o Ministério de Louvor. Baixe sua cabeça. Pai, nós te exaltamos, Senhor, e te agradecemos. Obrigado, Senhor, pela compaixão que o Senhor teve conosco, com cada um de nós. Se a gente dormiu e acordou, é porque o Senhor nos sustentou.
Se a gente está chegando, Pai, nas últimas 2 semanas de 2021, é porque o Senhor nos sustentou. E não porque a gente mereça, mas porque o Senhor nos ama. O Senhor cuida de nós e ama e cuida daqueles que não estão aqui conosco. Pai, nos ensina e nos capacita a ter mais compaixão, a ser realmente um canal de amor do Senhor e que leve uma solução, que diminua a dor daquele que sofre. E que na questão espiritual nós temos a palavra da reconciliação, nós temos esse ministério, que a gente leve isso a sério, para que mais vidas, para que mais almas se reconciliem com o Senhor. Não para que eu seja exaltado, não para que ninguém seja exaltado, não para que a tua igreja seja glorificada, mas para que o Senhor seja exaltado. Nos usa, Pai, nos capacita. Em nome de Jesus, nós lhe agradecemos. Amém.